Hoje, de fato, vamos começar o estudo de cálculo diferencial integral. Vamos começar o estudo de limites. Qual que é a ideia intuitiva de limites? A ideia intuitiva de limite de uma função f de x no ponto x igual a A é esta aqui. Imagine um gráfico. Aqui eu tenho o gráfico da f de x e aqui um ponto A. O que seria o limite de f de x no ponto A? A gente vai não examinar exatamente o f de A. Às vezes nem existe o f de A, mas nós vamos estudar as vizinhanças de A. Um pouco antes, um pouco depois. E essas vizinhanças tendem para que valor no eixo y? No caso aqui, ele tende para L. Então dizemos que o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L. Esta então é a ideia intuitiva. Como o próprio nome sugere, o limite no ponto x igual a A não se interessa pelo ponto x igual a A, mas pelas suas vizinhanças, ou seja, o módulo de x menos A é menor que o epsilon, por menor que seja a distância epsilon. Agora vamos a uma definição formal. Sejam f uma função e A um ponto do domínio de f, ou a extremidade de um dos intervalos que compõem o domínio de f. Então, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, para todo x pertencente ao domínio de f, nós temos isto aqui. O módulo de x menos A é maior do que zero e menor que delta. Isso implica que o módulo da diferença f de x e L é menor que 1 epsilon. Dizemos que f tem limite L em A, que é indicado por. Então, esta é a notação de limite para x tendendo a A. Observação importante: o limite de f em A só existe se os limites laterais forem iguais. Então, o limite de f de x é igual a L se e somente se o limite de f para x tendendo a A pela esquerda for igual ao limite de f de x para x tendendo a A pela direita. É assim que nós representamos. Isto, então, é igual a L. Vamos ver uma questão. Seja f uma função definida em R tal que, para todo x diferente de 1, nós temos essa desigualdade. Calcule o limite de f de x quando x tende a 1 e justifique. Então vamos fazer. Passando o limite para x tendendo a 1, temos que o limite de f de x fica entre esses dois limites. O limite à esquerda, basta então passar o limite, ele vai dar 2. E o limite à direita, o numerador dá para fatorar, fica x mais 1 que multiplica x menos 1. Simplifica o x menos 1 de cima com x menos 1 de baixo, fica simplesmente x mais 1. E daí, passando o limite, eu vou ter 1 mais 1 dá 2. Então, chegamos à seguinte expressão, que o limite que queremos, o limite de f de x, ele fica entre 2 e 2, ou seja, o limite é o próprio 2. Não esqueçam de dar o like, se gostaram, e se inscrever no canal
para acompanhar as próximas aulas.